Você que tem a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus que está escrito aqui no livro de Efésios, no capítulo 4. Igreja do Senhor, preste bastante atenção. No capítulo 4, aqui a partir do 17, Deus fala da nova vida em Cristo que nós temos que levar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então preste bastante atenção, escute, ouça o que Deus diz. Quem tem ouvido, ouça, diz o próprio Jesus Cristo. E todos nós aqui temos ouvido, amém? Portanto, guarde o que você vai ouvir agora, no nome de Jesus Cristo. Você achou o versículo? Amém? Glória a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai continuar, mas eu quero primeiro, nesse primeiro versículo, falar um pouco aqui, amor. Nós vimos aqui, irmãos, olha, Paulo escrevendo para a igreja, testificando no Senhor, para que nós, gentios, você presta atenção que Paulo diz aqui: não andeis mais como andam também os outros gentios. Então ele estava pregando para um povo que não era judeu, era gentio, que era um povo que andava sem Deus, mas depois que recebeu Deus, recebeu Jesus. Então era para um povo gentio que ele estava pregando, um povo que tinha se convertido a Jesus Cristo. E ele diz: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Então significa que esse povo aqui, antes de aceitar Jesus Cristo, eles andavam na vaidade da sua mente, fazendo conforme o que elas acreditavam, o que elas pensavam. Hoje não, nós não devemos mais andar assim, nós devemos andar conforme Deus manda. Amém, amém, igreja? Amém. Você crê nessa palavra? Amém, glória a Deus. Então ele diz: não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Amém? Amém. E ele continua aqui falando: entenebrecidos no entendimento. Então ele estava querendo dizer que este povo andava sem entendimento, escurecido o entendimento, não conseguiu ver. A Bíblia diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos, e é exatamente o que gentios são, incrédulos. Mas ele está falando para um povo que havia se convertido ao Senhor Jesus. Por isso ele diz: este povo anda entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém, igreja? Amém. Então nós entendemos aqui que essas pessoas estavam com o entendimento escurecido, porque separados da vida de Deus por causa da falta de conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento. O próprio Jesus Cristo diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus também diz: errais desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Amém. E Paulo continua aqui na sua carta aos Efésios, que também hoje é para nós, igreja do Senhor, gentios que hoje se converteram a Jesus Cristo, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. É assim que andam os gentios. E isto não convém a nós, andar na impureza. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mas vós não aprendeste assim a Cristo.
Você veja que Paulo está falando para um povo gentil que se converteu a Jesus Cristo, e ele dizendo: ora, antes vocês andavam assim, os outros andam assim, na vaidade do entendimento, da mente. Mas não é para ser assim com vocês, vocês que aprenderam de Cristo. Amém? Amém. A Bíblia diz que nós não somos mais ensinados por homens, a Bíblia diz que nós somos ensinados pelo Espírito Santo, que usa homens, que usa pessoas, homens e mulheres. Deus usa qualquer um que Ele quiser usar. Amém, igreja? Amém. Portanto, Ele diz: mas a vocês não aprendeste assim a Cristo. E o 21 diz: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Aonde é que está a verdade, irmãos? Em Jesus, porque Ele é a própria verdade. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 22 diz que quando ao trato passado vós despojeis do velho homem. Ele está dizendo: quanto ao trato passado, vocês já jogaram fora o velho homem, aquele que mentia, roubava, se prostituía, né? Fazia todo tipo de erro. Você deixou para trás. Porque quem está em Cristo é o que, irmãos? Vamos lá, igreja. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passou, ficou para trás. E agora nós devemos, como, irmão? Andar em novidade de vida. Você está entendendo, irmão? A preocupação de Paulo ele ficava muito preocupado com a igreja. Ele era zeloso pela igreja. Ele mesmo disse isso na sua palavra, que ele tinha zelo pela igreja. Por isso também que nós temos que ter o zelo pela igreja, pregando a verdade, anunciando a verdade para a igreja. Portanto, o 22 ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O homem sem Jesus, ele é enganado facinho. Muitas pessoas até com Jesus se enganam, são enganados. Por isso nós precisamos estar com a verdade. Amém, igreja? Por isso você precisa estar com a verdade no coração. Por isso não endureçais o vosso coração. Por isso não endureça o coração de vocês quando ouvirem a voz do Senhor vosso Deus. E vos renoveis ao espírito da vossa mente. Amém, igreja? Amém. E o 24 diz: e vos revistais do novo homem. Quer dizer, joga fora o velho homem e se veste do novo. Amém, igreja? Amém. Deus quer que a gente se vista do novo homem, né? Do novo homem. Glória a Deus. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é criado em justiça e santidade. Por isso que a palavra de Deus nos diz, amados, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, escute aí, irmãos, o 25. Por isso, deixai a mentira. A mentira é de Deus, irmão? Não. De quem é a mentira? Vamos falar alto? A mentira é do diabo. Nenhuma mentira é de Deus, provém de Deus. Porque o diabo é o pai da mentira. O pai é aquele que gera. E quem gerou a mentira aqui na terra foi Satanás. E no céu também, né? Pois a gente sabe que ele foi jogado de lá, porque mentiu, enganou. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Por isso nós temos que deixar a mentira e falar a verdade, cada um ao seu próximo. Amém? Amém. Nós
devemos falar sempre a verdade com as outras pessoas. Não podemos mentir, não podemos enganar de maneira nenhuma. Falai a verdade uns aos outros, diz aqui a palavra do nosso Deus, porque o velho homem nós já jogamos fora. Amém? O velho homem nós jogamos fora e se vestimos do novo homem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos como uma só pessoa para Deus. Então, nós não podemos estar mentindo uns para os outros, porque nós somos membros uns dos outros. Amém? Você está vendo como o seu irmão é importante para você? Você está vendo tanto que nós somos importantes uns para os outros? Por isso devemos estar sempre colaborando uns com os outros, ajudando uns aos outros, levantando uns aos outros, despertando, exortando uns aos outros. Por isso estai firme na verdade de Deus, igreja. Por isso deixar a mentira e falar a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus quer, irmão, que a gente não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quando nós cometemos erros e falhas, não vamos deixar para o dia de amanhã não, irmãos. Vamos acertar hoje com Deus, pedir perdão a Deus. Se acertar com algum irmão que a gente falhou, que a gente errou, não deixe para amanhã, porque amanhã já fica mais difícil, irmão. É muito melhor a gente pedir perdão, muito melhor a gente se acertar com alguém no dia que a gente comete algum erro. Se com Deus, se acertar logo com Deus. Senhor, me perdoe, me lava no sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós confessarmos nossos pecados a Deus e não encobrir, porque quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, diz a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Então vamos sempre não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, sobre o vosso pecado. Em nome de Jesus Cristo, não deis lugar ao diabo. Satanás, ele é muito esperto, irmão. Ele não pode ver uma brecha, ele não pode ver uma oportunidade. Ele é um oportunista. Ele não pode ver uma oportunidade. Se der uma brechinha, ele entra rápido e faz um estrago. Por isso temos que fechar todas as portas para ele. Por isso nós temos que fechar, não deis lugar ao diabo. Isso é Deus falando, irmão, que nós não devemos dar lugar ao diabo, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Como é que a gente resiste ao diabo? Por meio da palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então nós devemos resistir ao diabo por meio de Jesus. Como foi que Jesus resistiu ao diabo? Dizendo a palavra de Deus, citando a palavra de Deus para ele, quando ele vinha com as ofertas dele, com as tentações dele. Aí Jesus diz para ele: está escrito, Satanás. Quando ele mandou que Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, ele diz: olha, manda essas pedras se transformar em pão, vai lá. Aí Jesus deu a palavra para ele: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Amém? Então é a palavra, irmão, que é a verdadeira vida. Jesus Cristo, a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Você tem Jesus? Amém. É de todo o coração? Amém, graças a Deus. Portanto, a igreja do Senhor, fica firme nas palavras de Deus. Fica firme em todas as verdades que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. E essa palavra que você ouviu hoje, não se desvie dela de jeito nenhum. Fica firme, não mintamos mais uns aos outros, não enganemos mais uns aos outros, falemos sempre a verdade uns aos outros, resistimos ao diabo, não dê lugar ao cão, não dê lugar ao diabo, porque ele é oportunista, ele entra mesmo e faz um estrago, e depois do estrago feito, irmão, é muito difícil, é difícil consertar, né? Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível a Deus, e tudo é possível ao que crê. Amém? Amém. Aplauda o Senhor, igreja.